Jesus ele conta uma série de parábolas sobre, sobre a persistência. Ele nos ensina algo muito forte e muito importante para nós que seguimos, que guardamos os seus princípios. Agora veja bem, essas parábolas nas quais ele lembrou muito aos seus seguidores de que nós, ou seja, falando para os discípulos, deveriam orar sempre sem nunca desanimar. E a oração, nós sabemos que é o que nos sustenta, que nos motiva a permanecer de pé, porque sem a oração não há como seguirmos e prosseguirmos adiante. Jesus ele orientou os discípulos acerca de orar sempre e nunca desanimar. Isso você vai ver registrado em Lucas 18:1, como também em Lucas 11:5-13. E essas histórias, com frequências, elas são mal compreendidas. São parábolas que muitos não compreendem, não entendem, e muito menos muitas pessoas não procuram a profundidade da palavra, a profundidade dos escritos, a profundidade daquilo que Jesus relatou em suas palavras. E se nós observarmos de primeira mão, em uma primeira leitura, parece que Deus é como um juiz, em específico aqui falando dessas parábolas que eu recitei aqui, essas suas respectivas referências, e que precisa ser persuadido a ouvir uma viúva, ou como um homem, né, que precisa ser convencido a emprestar comida para o seu amigo. Se você observar, se você for ler, coloca Deus, né, como se fosse um juiz que precisa ser importunado, que precisa ser incomodado por determinada pessoa, mas claro dizendo, através da oração. É importante lembrar que parábola pode ser de plena comparação. Parábola é uma comparação. Deus é como, ou ao contrário, né? O contraste o de Deus é o oposto de, não sei se você está me compreendendo, que é o caso dessa leitura que você confere aí no livro de Lucas, capítulo 11. Se você quiser ler, pode ler, e reflita e medite bem nela, e procure entender a palavra de Deus na sua essência. Porque há muitas pessoas que complicam, há muitas pessoas que tentam trazer a rodeios, voltas, mas a palavra de Deus ela é simples. A palavra de Deus ela é muito simples de entender quando queremos entender, quando queremos ter parte na sua verdade, viver a verdadeira essência e saber de fato o que relata esses conteúdos, esses escritos deixados por Jesus. Deus é exatamente o oposto do amigo e do juiz que você vai ler, que você vai perceber nessa palavra. Você pode ir lá e você pode conferir e reflita bem nessa palavra, e você verá que Deus
ele, ele, ele é o oposto daquele amigo, ele é o oposto daquele juiz, e a qual hesitaram em ajudar, para que eu ajudasse. Se você for ler, você vai perceber. E o que me chama a atenção é entender que não precisa ser muito inteligente para perceber que Deus gosta de dar. Que Deus é apto, pronto a dar espontânea e generosamente àqueles que o pedem. Já no livro mesmo livro de Lucas 7, lá diz: pedisse e dar-se-vos-á, buscai e o encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Dica-se de passagem diz: se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àquele que os pedirem. Então Deus, ele dá com generosidade. A essência dessas parábolas, a essência desses escritos é esta. É entender que Deus, ele sempre dá sem precisar importunar. Sem precisar gerar importuno, como muitos fazem. Oram, intensas orações, tempos e tempos de repetições em súplicas. E não é isso um pedido. Não é isso um rogo diante de Deus. Diante do Pai, que sempre está disposto a dar. Mas o que eu entendo é que essas pessoas indispostas, elas foram persuadidas pela persistência de alguém. Ou seja, sempre há alguém doutrinando por trás. Pessoas que são persuadidas a levar Deus como se Deus fosse alguém que está ali só na posição de alguém que vai somente dar e entregar aquilo que a pessoa quer de fato, de verdade. E hoje, no mundo imediatista em que nós estamos vivendo, as pessoas elas querem as coisas no já, no agora. As pessoas elas pedem, elas intensificam os seus pedidos, mas elas querem a resposta ontem, já. Estamos vivendo num mundo de imediatista, de pessoas que querem a coisa de imediata, mas não entendem que há um processo, que há algo a ser passado. Porque embora você venha pedir, você venha orar, por mais que você intensifique as suas orações, e sabemos que Deus está apto a dar, apto a estender as mãos, né? Porque ele mesmo disse: não é filho do homem para que minta, e nem senhor para que se arrependa. As mãos não estão retraídas para que não possa salvar, muito menos encolhida para que não possa estender sobre você. Isso que devemos observar e perceber o quanto as coisas elas devem ser favoráveis a você. Mas é necessário entender e compreender a essência dessa palavra, a essência dessas parábolas, desse conteúdo que você e que eu muitas das vezes lemos
mas não procuramos a compreensão total e completa. E você precisa entender isso, você precisa compreender isso e trazer isso para a sua vivência, para o seu cotidiano, para que tudo aquilo que você de fato busca, de fato pede, possa vir a se concretizar da maneira que mais vai atender às suas demandas, às suas petições. Porque Ele sempre está apto a entregar. E a sua parte está apto a permanecer pedindo, a permanecer buscando, a permanecer batendo, mas não tratando como alguém que deva ser importunado. Deus não precisa ser importunado. Deus não precisa de maneira alguma ser incomodado. Óbvio que não sei se essa é a palavra que possa colocar por mim e por você. Eu acho que hoje a oração ela deve ser mais um momento de louvor, de adoração, de agradecimento, do que ser meras petições. Porque se há uma coisa que muitos sabem, e essa é da natureza humana, é pedir. É pedir. Tem pessoas que não sabem fazer outra coisa em um momento de oração, a não ser só pedir. Jesus, ele fazia suas orações, fazia suas longas orações, em determinados momentos fazia breves orações e nos deu esse total exemplo de como pedir de fato e de verdade ao Senhor nosso Deus. Mas não vinham deixarem ludibriar você a maneira em que você deva orar. Há líderes, há pessoas por aí que ensinam que você tem que importunar. Há lugares que dizem que você tem que pôr Deus na parede. Não é bem assim. Deus não é um instrumento de troca. Deus não é um instrumento de barganha. Eu tenho que orar. Eu tenho que interceder. Eu tenho que falar com Deus. Mas não preciso levar a amargas orações de importúnios, sendo que Ele sempre está apto a entregar na mão daquele que o busca, daquele que está, de fato, com o coração voltado a apenas fazer o que tem de ser feito. Fique com essa palavra. Entenda e compreenda que a palavra de Deus, ela é simples. O homem é quem complica. O homem é quem através das suas maneiras, quer impor formas e maneiras de você entender e compreender a palavra. Mas a palavra de Deus, ela é muito simples. E você precisa apenas ler e refletir e meditar na palavra. Amém? Eu fico por aqui. Guarde essa mensagem, essa palavra no seu coração. E que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe abençoar.